O Deus da lei era mau? Não, Deus ele é um Deus só. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã. É o mesmo Deus, só que com percepções de ser humano diferente. Lá atrás, no Antigo Testamento, o ser humano era um. Hoje o ser humano é outro. A forma de pensar, né? Ele não tinha a tecnologia que a gente tem, a civilidade que a gente tem, então era olho por olho, dente por dente, era normal. Então o ser humano muda, mas Deus continua o mesmo. Agora a gente projeta Deus de acordo com o que a gente é também. Então a gente projeta imagens de Deus de acordo com o que a gente é. Então, Deus é mau? Não, um ser humano que era diferente naquela época e ele atribuía certos sentimentos que eles tinham, certas as próprias leis que eles tinham naquele momento, eles atribuíam a Deus, entendeu? A forma deles verem Deus, a linguagem deles falando de Deus. Então a gente tem que saber separar essas coisas para a gente fazer a análise do texto bíblico, saber, não, quem que está falando aqui, qual é o ser humano, qual é a cultura desse povo. Então a gente tem que saber interpretar dessa forma. Eu vi o Rodrigo Silva falando isso uma vez num podcast. Ele falou o seguinte: quando o povo foi liberto do Egito, a gente tem que entender que aquele povo era escravos, pô. Eles não tinham civilidade, sociedade e tal. Mano, eles eram escravos. Então Deus colocou as leis, tipo assim, gente, ó, isso aqui é um pontapé pra vocês entenderem no futuro que é servir a Deus, tá ligado? Tipo assim, porque chegar lá, não tinha higiene, algo do tipo, não tinha ordem, mano. Aí ele falou, cara, eles eram escravos. Eles eram do zero. Até porque essa mudança, ela não vai... Eu já vi pessoas falando sobre isso também. Eu vejo muita pregação nesse sentido. De que, tipo, o povo era escravo no Egito e continuou com a mente do Egito quando foi nesse caminho do deserto até a Terra Prometida. Só que eu entro muito nessa linha de pensamento também, que ninguém deixa de ser escravo do dia pra noite, ainda que saia do Egito. Nenhuma mudança acontece. Nenhuma mudança vai acontecer. Talvez não vai durar 40 anos, como teve. Né, amigo? Peraí, também não é... Até porque a gente não vive tanto também, hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, calma. Mas assim... essa mudança também não vai vir em 5 dias, em 10 dias. Existe um processo para se entender isso. A lei talvez venha também para ajudar nesse processo, no caminhar desse processo.